aqui, hoje temos aqui uma reunião de jovens, não é? E eu queria partilhar nesta tarde com vocês uma palavra que hoje Deus tocou no meu coração sobre esta situação que nós encontramos na sua palavra e que pode significar tanto nas nossas vidas. Portanto, cada um de nós está aqui nesta tarde e tem uma história de vida, certo? Tem um historial, cada vida é única, certo? E Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece o nosso coração. E eu queria pedir-vos que hoje nós pudéssemos fazer, se calhar, uma leitura um bocadinho diferente do que nós, se calhar, estamos habituados a fazer desta passagem e que nós possamos ver, entender e possamos receber também a revelação daquilo que Deus nos quer falar ao nosso coração, realmente de acordo com aquilo que nós somos, aquilo que nós temos dentro de nós e que de alguma forma às vezes pode não ser tão visível. Eu sei que estou a ser assim um bocadinho, uau, o que é que vem daí? Mas então eu queria convidar-vos a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 23. Ali o Samuel não tem Bíblia, pois não, mas nós podemos acompanhar aqui, está bem? Lucas 23 e versículo 39. Lucas 23, 39. Porquê que eu dei aquela introdução? Porque eu gostava que vocês olhassem para a vossa vida, a vossa situação e pensarmos, será que nós nos encaixamos em alguma destas pessoas, destes jovens que nós temos aqui relatados? Lucas 23, 39, e nós vamos ler do 39 ao 43. E diz assim, 39. Nenhum dos malfeitores... Bem, se calhar vamos só para vocês ficarem mais elucidados onde nós estamos. Nós estamos aqui nesta fase da vida, não é, de Jesus, em que ele é crucificado. E lá na sua crucificação, vamos, se calhar, ver o 23, 33, só para nós podermos situar. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, onde é que nós estamos? Estamos na crucificação, certo? A Bíblia relata que Jesus é crucificado no meio de outros dois crucificados, certo? Outros dois malfeitores. E nós sabemos que Jesus tinha cerca de 33 anos quando ele foi crucificado, não é? O seu ministério teve cerca de 3 anos e meio. Então Jesus começou aos 30 anos a pregar o Evangelho, foi cheio do Espírito Santo e aos 33 anos ele foi crucificado. Ele era um jovem, amém? E a Bíblia diz que à sua direita e à sua esquerda estavam outros homens. Provavelmente devido ou seja, na altura a esperança média de vida era muito baixa, devido à guerra, devido aos problemas, às doenças, à falta, não é, de condições, à violência que havia, especialmente nos homens, a esperança média de vida era mais baixa. O que nos pode indicar que estes dois homens que estão à direita e à esquerda de Jesus, eles também eram jovens. Então nós temos 3 jovens, certo, ali numa cruz. Jesus no meio de dois outros crucificados. E esta cena dos 3 jovens pendurados nas suas cruzes ensina-nos muito sobre a juventude. Sabem, a Bíblia diz para nós aproveitarmos bem a nossa juventude. Verdade? Então vá, digam a alguém: olha, aproveita bem a tua juventude. Sim, a Bíblia diz: aproveita bem a tua juventude.
ele diz para que muitas pessoas acham que a juventude, acham que os jovens podem não ter muito para oferecer. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário, que nós devemos aproveitar bem a nossa juventude. Nós devemos saber aproveitar da melhor forma a nossa juventude. E a Bíblia mostra-nos essa melhor forma. E esta crucificação aqui faz-nos pensar sobre a juventude. Porque a conversa que está a acontecer entre os três revela-nos coisas que se passam numa conversa entre jovens. Vamos ver. Nós temos Jesus crucificado e temos um à sua direita, certo? Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele. Um deles diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também. Se vocês pudessem olhar neste momento para esses três homens, para esses três jovens pendurados numa cruz, que imagem estas palavras vos passam? Um diz: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, então salva-te a ti e salva-te a nós todos. Temos Jesus no meio, calado, que a única coisa que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E tem outro, à esquerda, que está a dizer ao da direita. Basicamente diz: cala-te, tu não temes a Deus. Depois de tudo isto que nos aconteceu, depois de tudo o que estás a ver aqui, tu ainda não temes a Deus, cala-te. Diz no versículo 41, nós estamos a receber a justiça pelos nossos pecados. Mas este aqui, ele não fez mal nenhum. Vocês conseguem encontrar aqui três pessoas totalmente distintas. Uma pessoa que está a pagar pelos seus erros e mesmo assim ele continua a blasfemar, continua a dizer mal, continua a ter uma atitude negativa ali pendurado numa cruz. Temos Jesus calado diante daquelas pessoas, a única coisa que ele diz e fala é sobre perdão. E temos um outro que se nota talvez um certo desespero, ou seja, ele tem noção de que errou, que está a pagar pelos pecados dele, que vai morrer, mas ele tem ao mesmo tempo um temor. Ele diz ao outro: cala-te, tu não vês que isto está tudo mal, nós estamos a pagar pelos nossos erros. E esta conversa que se passa naquela cruz, naquele lugar, pode ser uma conversa que nós podemos ter entre jovens. Imaginem um grupo de jovens em que um é assim talvez um pouco mais rebelde, vou usar a palavra, e ele diz: olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos curtir, vamos fazer umas coisas, vamos fumar umas ganzas, vamos roubar, vamos fazer qualquer coisa. Temos um que não diz nada e temos um outro que diz: epá, não sei se devo, se não devo ir, é que, por um lado até, mas não sei, olha, vou perguntar à minha mãe. Não, ele não diz assim, né? Mas pensa: mãe, telefona-me rápido, eu quero sair daqui. Mas é ou não é? É possível ou não é possível? É assim que acontece no grupo de amigos ou não? Então, esta conversa que eles têm relata bastante bem uma conversa entre jovens hoje. O certo é que estava na cruz e cada um tinha o seu motivo para estar ali, certo? Cada um deles sabia. E hoje em dia, nós vemos muitos jovens crucificados pela violência, pelo consumo das drogas, pelo suicídio, por acidentes de trânsito, levando-os à morte precoce. Nós temos estatísticas que nos dizem que há mortes entre os 15 e os 24 anos, de mortes por loucuras na estrada, mortes por excesso de drogas, mortes por excesso até de depressão, álcool, ansiedade, tantos males que correm na juventude. Então a Bíblia diz: aproveita bem a tua juventude. E o mundo também te diz: aproveita bem a tua juventude. O problema é que a forma como o mundo te incentiva a viver a tua juventude vai levar-te à morte e não à vida. Certo? Então, todos nós, e esta é uma mensagem que se calhar nos custa perceber, mas que aqui, através desta passagem, deste momento, nós conseguimos perceber muito bem. Que todos nós carregamos uma cruz. Todos. Não há ninguém nesta vida que não carrega uma cruz. Todos carregamos uma cruz. Só que somos nós que escolhemos a cruz que carregamos. És tu e eu, na tua vida privada, na forma como tu vives, que tu vais decidir que cruz vais carregar. Agora, da cruz, nós não nos livramos.
Não falo da cruz física, não falo da cruz de Jesus, falo da cruz da vida. O que é a cruz da vida? São as tuas decisões. Porque não há decisão nenhuma que tu tomes nesta terra que não vai ter consequências, sim ou não? Todas, das mais simples às mais complicadas. Com quem tu namoras, com quem tu casas, com quem tu brincas, tudo isso vai ter uma repercussão na tua vida. Sim? Tudo. Onde estudas, com quem te relacionas, todas essas coisas são marcos na vida de uma pessoa. Então, o que é a cruz aqui? É aquilo que tu carregas na tua vida. O teu passado, as tuas decisões, coisas que se calhar nem tiveste, não foram tomadas decisões por ti, alguém as tomou por ti. Talvez o teu pai, a tua mãe, a vida tomou coisas por ti que tu foste simplesmente levado por isso. Mas tem uma consequência. Então todos nós carregamos uma cruz. Só que nós todos temos a opção de decidir que cruz vamos carregar. Certo? Então nós vamos meditar sobre estas 3 cruzes destes jovens. E a primeira cruz é a cruz da delinquência. Podes pôr, Camila, por favor, não sei se... Digam lá comigo, delinquência. Esta primeira cruz é a cruz que eu poderia dizer que é do primeiro homem que está na cruz. É aquele que é do versículo 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Chamaríamos a esta cruz a cruz da delinquência. A atitude acusativa e de escárnio do primeiro malfeitor sobre a cruz, desafiando Jesus, já revela uma falta de temor, sim ou não? Já revela que ele é uma pessoa irreverente, uma pessoa que não tem respeito, uma pessoa que ela sabe o que está a acontecer, vê as consequências do seu pecado, do seu erro, e mesmo assim ela continua rebelde, ela continua desobediente, ela continua orgulhosa, ela continua numa atitude de confronto com os outros. Este jovem cometia delitos. Porquê? Vamos aqui pensar. Porquê é que estão numa cruz? Nós sabemos que a cruz era dos mais altos castigos que as pessoas recebiam naquele tempo. Quem ia à cruz? Ia à cruz os assassinos, ia à cruz os malfeitores, ia à cruz aquelas pessoas que tinham cometido crimes graves e que de alguma forma a cruz fazia com que as pessoas, o resto do povo, visse a consequência do ato. Era uma forma de dizer: olha, vejam o que acontece às pessoas que roubam, olha, vejam o que acontece às pessoas que matam. E todo o povo via aquilo. E ao ver aquilo, queriam provocar nas pessoas um medo, um temor para não cometerem os mesmos atos. Então, quando nós vemos 3 pessoas numa cruz, nós estamos a ver crimes graves. Certo? Sabemos que Jesus não cometeu nenhum deles, mas ele foi julgado da mesma forma. Então, quando nós olhamos para estes 3 jovens, temos que ter noção que crimes graves eles cometeram. Eles não foi só uma ida a uma rave, foi mesmo algo grave, certo? Foi um pecado grave, foi algo grave que eles fizeram. Só que o primeiro, ele tem uma atitude de escárnio, uma atitude de falta de temor. Este jovem cometia delitos, era um delinquente, era um criminoso. E o motivo do jovem estar ali para pagar pelos seus próprios erros, ele estava diante de alguém. Vejam só, quando ele está naquela cruz, ele vai pagar pelos seus próprios erros, sim? Mas ele estava ao lado de alguém que poderia absolvê-lo de todos os seus erros, de todos os seus pecados. Mas ele não viu isso. Aliás, ele não acreditou, porque ao dizer, quando ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós, ele está a mostrar que ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido pelo menos falar dele. Se tu és o Cristo, como tu dizes que és, então salva-te. Salva-te a ti, salva a Ana, tira-nos daqui e prova que tu és Deus. E sabem, qualquer jovem hoje pode fazer essa pergunta. Tu és Deus, então prova que és Deus. De uma forma irreverente, de uma forma mal amanhada, de uma forma muito audaz com Deus e com escárnio, como este homem fazia. Se tu és o Cristo, então prova. E às vezes, como jovens, podemos ter essa atitude irreverente e querer confrontar Deus. Se tu és Deus, então prova que tu és Deus.
Se o que tu dizes é verdade, então prova lá que isso é verdade. Alguém nos fala de Jesus ou melhor, nós falamos de alguém a Jesus e a pessoa diz, então se isso é verdade, prova lá que isso é verdade. E este homem, este rapaz, este jovem, ele tinha essa atitude. Quando nós pecamos, estamos a ser delinquentes por causa dos nossos delitos e pecados. E quando nós pecamos, nós também somos dignos de cruz, certo? Porque o que é a cruz? A cruz era o lugar onde as pessoas, elas pagavam pelos seus pecados. E nós sabemos que a Bíblia nos mostra que nós merecíamos pagar pelos nossos pecados, certo? Só que o que é que acontece? Jesus veio para dar a vida dele por nós. E os pecados que estavam sobre nós foram sobre Jesus. Quando nós pecamos, nós estamos a ser delinquentes por causa dos nossos delitos e pecados. Também somos dignos de cruz. Por isso nós precisamos de aprender a ser humildes, reconhecer que somos pecadores. Também não devemos cair na armadilha do orgulho, nem ser escarnecedor das coisas de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Vamos ler juntos? Digam lá comigo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é o salário? O salário é o que tu recebes, certo? Então, o salário do pecado, a recompensa do pecado na nossa vida era a morte. Mas diz que o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus para nós, é a vida eterna. Nós não temos mais que pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Jesus deu a vida dele por nós, para nós podermos ser livres, sermos feitos filhos de Deus. E essa dádiva, esse dom gratuito de Deus, também era para estes dois homens. Sim, também era para eles. Mas o que é que aconteceu? Aquele homem, apesar de já ter ouvido falar de Cristo, ele tem uma atitude de orgulho, tem uma atitude de altivez. E ele acaba por reagir com Jesus de uma forma errada, de uma forma errónea. Ele age sem dar crédito a quem Jesus era. E sabem, muitos jovens estão a sofrer na cruz da delinquência. Eu quero dizer-te, porquê é que eu disse no início que todos carregam a sua cruz? Porque cada um opta pela cruz que carrega. Este primeiro rapaz, este primeiro jovem, ele era um delinquente. Ou seja, ele era uma pessoa que cometia erros, cometia infrações, que cometia crimes. Esse castigo estava sobre ele, certo? Muitos jovens estão a sofrer essa cruz também. Porque eles optam por uma vida delinquente, por uma vida de pecado, por uma vida de erro, por uma vida de luxúria, por uma vida de tantas coisas erradas. E eu quero dizer-te que podes pensar que, mas isso é a minha vida, mas isso está a carregar sobre ti. Porque a cruz tem um peso. A cruz tem um peso e como eu disse no início, talvez nenhum de vocês que aqui está possa dizer assim, eu carrego a cruz da delinquência. Talvez nenhum de vocês o possa dizer. Mas por isso é que eu disse, vamos olhar para a nossa vida. Que cruz estamos nós a carregar? Será que nós estamos a carregar uma cruz da delinquência, que ainda que não sejamos delinquentes, mas temos uma cruz do medo, da culpa, uma cruz ainda do passado, de coisas que se carregam sobre nós, de uma vida mal vivida, de uma rejeição de um pai, de uma mãe, algo que ainda carrega sobre nós. Entendem-me? Algo que ainda está sobre nós. É uma cruz que nós ainda carregamos, que ainda não trocamos pela cruz de Jesus, que ainda está sobre nós, que ainda nos carrega na vida, que nós queremos caminhar e há algo que nos puxa para trás. Não, eu vou mudar de vida, agora é que vai ser, eu quero ser diferente. Começamos a caminhar, mas algo nos puxa para trás. Um pensamento, uma ideia errada, alguma coisa que nos dizem, algo nos puxa para trás. Por isso é que eu vos disse, vamos olhar para estes jovens, olhando para a nossa vida. Que cruz estou eu a carregar? Este jovem carregava a cruz da delinquência. Ou seja, ele tinha sobre ele o mundo do crime,
do vício, da prostituição, talvez. Mas este rapaz não compreendeu que ao lado dele estava quem o podia libertar. Amém? Ao lado dele estava aquela pessoa que podia trazer alívio para o seu pecado, que podia trazer alívio à sua dor. Então, ele, no meio de tudo aquilo que ele já está a passar, ele ainda consegue desprezar a salvação, o dom gratuito que Deus tem para a vida dele. Que nenhum de nós seja assim. Certo? Que nenhum de nós seja assim. Que nós possamos olhar e ver o que diz. Vamos ver Mateus 11, 28. Aquilo que Jesus nos diz. Mateus 11, 28. Digam lá comigo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei como é que tu estás hoje. Eu não sei como é que tu chegaste aqui hoje. Mas sei que Jesus, Ele deixou na sua palavra aquilo que Ele tem para a tua vida. Estás cansado? Estás oprimido? Estás sobrecarregado? Estás cheio de pecado? Estás cheio de peso do passado? Como vens até Ele? Não importa. Ele diz, estás cansado? Estás oprimido? Vem a mim, eu vou aliviar-te. Vem a mim, eu tenho algo novo para ti. Vem a mim, eu tenho vida nova para te dar. Portanto, hoje, aquilo que eu te quero convidar a fazer é que tu observes se ainda há uma cruz que tu carregas, se ainda há um medo, se ainda há uma ansiedade, se ainda há recordações do passado, se ainda há tanta coisa que tu carregas ainda e que se torna uma cruz na tua vida. Talvez um medo, talvez uma circunstância difícil pela qual passaste. Ou talvez mesmo de recordações do passado, de tudo isto que possa estar também na tua vida de delinquência, culpa, coisas que o inimigo te lembra, pensamentos que vêm à tua mente. Tudo isso tem que ser trocado pela cruz que Jesus carregou. Amém? O segundo jovem é o que está do outro lado de Jesus. Ele tem uma atitude um bocadinho diferente, não é? Ele é o tal que eu estava a dizer no meio do grupo que ainda telefonar à mãe para ver se podia ir. Eu chamei-lhe, ou seja, esta segunda cruz chamamos-lhe a cruz da inconsequência. O que é que isso quer dizer? No versículo 40 diz, respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, diz no versículo 41, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Sabe, este é aquele que, como se costuma dizer, ladrão é aquele que rouba, como também é aquele que fica à porta. Não é? O ladrão, o que roubou, estava do outro lado. O que ficou à porta, a ver se chegava alguém, era o do outro lado. Só que a verdade é que são os dois ladrões na mesma. Os dois vão sofrer a consequência de serem ladrões. Só que ele carregava a cruz da delinquência, o outro da inconsequência. Ou seja, o que é inconsequência? É uma pessoa que faz as coisas sem pensar, faz as coisas para agradar aos outros, faz as coisas porque não quer ser tirado do grupo, faz as coisas porque acha que se não fizer já ninguém vai gostar dele, ou que vai perder uma data de amigos, ou então vou perder aquela posição fantástica que eu quero ter no meio deste grupo todo. Então a pessoa, ela age de forma inconsequente. O segundo jovem tentou defender Jesus, reconhecendo a sua justiça, e repreendeu o primeiro que estava a blasfemar de Cristo. Esta atitude mostra que ele era um bom rapaz. Isto é para aquelas pessoas que dizem, eu sou boa pessoa. Também não sou assim tão má pessoa quanto isso. Faço umas coisitas ou outras, mas eu lá no fundo, eu sou boa pessoa. Já alguém ouviu essa frase assim? E quem é que já a disse? Todos nós, não é? Não. Nós lá no fundo, no íntimo do nosso ser, nós somos boas pessoas. E talvez este fosse também um bom rapaz. Mas se ele era um bom rapaz, porquê que ele estava ali? Porquê que ele estava naquela cruz a ser punido por uma coisa grave? Certamente ele tinha cometido um crime. Por isso ele foi chamado, na Bíblia, chamado de malfeitor, ladrão. Noutros livros da Bíblia chamam-lhe ladrão. Ou então ele estava simplesmente mal acompanhado, fazendo coisas erradas com pessoas perigosas. Às vezes nós estamos simplesmente mal acompanhados. Certo? Às vezes simplesmente os amigos que nós temos, as pessoas que nos rodeiam, elas são apenas pessoas que se calhar não deviam fazer parte do nosso leque.
mas como elas estão no nosso leque de amizade, acabamos por ser levados por elas. E aqui nós podemos falar de muita coisa. Há muitas pessoas que pensam que são muito fortes, que conseguem tudo, que não se deixam dominar por nada, que ninguém as convence a fazer algo que não queiram. Não, eu sei quem sou, eu sei que eu não me vou deixar influenciar por ninguém. Todos nós pensamos isso sobre nós, ou todos nós podemos pensar isso sobre nós. Só que a grande verdade é que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, quer tu queiras, quer não, quer tu tenhas idealizado outra coisa qualquer ou não. Nós sempre somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam, não é? A Bíblia diz em Provérbios, diz que, basicamente, não sei dizer assim o versículo assim direitinho, mas diz que o amigo afia o rosto do amigo. Ou seja, nós quando estamos juntos com outras pessoas, nós vamos nos afiando uns aos outros. Não é que fisicamente a gente se afie, não é? Às vezes afiamos-nos também. Mas não quer dizer que nós ficamos iguais fisicamente, mas significa que começamos a ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Se tu passares muito tempo com uma pessoa, tu começas a terminar as frases dela. É assim ou não é? Uma pessoa pensa e o outro já termina. Já vos acontece? Isso, como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, da mesma forma que o ferro com o ferro se aguça, quando dois amigos estão juntos, eles começam a ter as mesmas atitudes. Eles começam a ser mais parecidos. E isso pode ser bom, se o amigo for bom, mas também pode ser mau se temos más amizades, certo? Aí é quando nós pensamos, não, mas eu não vou deixar influenciar. Eu estou com essa pessoa, mas é para eu marcar a diferença. Eu quero ver então que diferença é que vais marcar, porque muito provavelmente isso não vai acontecer. Porquê? Porque somos seres humanos, certo? Porque somos pessoas reais, tá? E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos acabar por sermos influenciados e influenciarmos também, verdade? Nós influenciamos e somos influenciados, mas não ficamos imunes. Então, é quase impossível se tu estás num grupo de pessoas que estão a ter um tipo de conversa, que estão a fazer algo que não deve ser feito, ou que têm um tipo de comportamento, ou uma atitude, mais tarde ou mais cedo, mesmo que tu sejas como este do inconsequente, que diz, eu não sei se posso fazer ou não, tu vais acabar por fazer mais tarde ou mais cedo. E vais acabar por ter o mesmo comportamento e vais acabar por sofrer a mesma consequência. Certo? É aqui que nós temos que perceber que este homem, este jovem nesta cruz, este inconsequente, ele estava talvez mal acompanhado com pessoas perigosas, mas isso mostra-nos que ele também não media a consequência dos seus atos. Mesmo sendo um bom rapaz, ele caiu em armadilhas que o levaram a mau caminho. Muitos jovens hoje também estão influenciados por más companhias. Eu quero dizer-te, seja onde for, na escola, no trabalho, né? Tenho aqui muitos jovens diferentes, de idades diferentes, não sei qual é o teu círculo, mas procura boas companhias, porque é impossível que te mantenhas firme em não cometer os mesmos erros, porque mais tarde ou mais cedo tu vais tomar decisões, e essas decisões vão ser muito parecidas com as pessoas com quem estás envolvido. Por isso é que também o mundo diz, e a Bíblia tem também um versículo muito parecido, que diz, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Ainda que digas, não, mas eu não sou igual àquela pessoa. Sim, mas andas com ela. O teu caminhar é parecido com essa pessoa. O teu caminhar acompanha essa pessoa. Então, mais tarde ou mais cedo, os mesmos erros, as mesmas atitudes, tu vais acabar por ter. Muitos jovens, então, hoje estão influenciados por más companhias. Não pensam que terão consequências dos seus atos. Acham que ninguém está a ver ou que nunca vão ser descobertos. Marcos 4:22. Só para vermos como isso não é bem verdade. Quando nós fazemos coisas erradas, mais tarde ou mais cedo isso virá à luz. Diz, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Nada há encoberto que não haja de ser manifesto. É uma outra forma de dizer, se calhar, aquilo que as nossas mães diziam, olha que se apanha mais depressa um mentiroso que um coxo. Já ouviram certeza essa expressão?
Ou então, a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Tu não mintas porque olha que eu vou saber mais tarde ou mais cedo. Nós, não, eu não fiz nada, eu não disse nada, não fui eu. Mas vá, quando já tiveram a experiência de que mais tarde ou mais cedo aquilo vem tudo à luz. É, não é? Vocês nunca fizeram nada de mal, então estão aí na paz, nunca aconteceu nada. Esta inconsequência tem crucificado muitos jovens após um primeiro gole de álcool, uma primeira passa num cigarro, que os prende em vícios permanentes. Relacionamentos descomprometidos podem causar doenças. Tem adoecido e matado muitos jovens que chegam até mesmo ao suicídio. Além disso, brincadeiras no trânsito, o prazer pela velocidade tem ceifado milhares de vidas. É o que eu vos disse mais uma vez. Pode não ser a vossa realidade, mas pode ser a realidade que está ao vosso lado. E o que é que nós estamos a fazer? Não é? Que realidade nós estamos a mostrar à nossa realidade? Que verdade nós estamos a falar? Porque aquilo que eu vos quero dizer é, há uma cruz da delinquência, há uma cruz da inconsequência, ou seja, há uma cruz pelos pecados, há uma cruz por cometer coisas, mas também às vezes há pecados ou há uma cruz por aquilo que nós devíamos fazer e não fazemos, por irmos atrás dos outros, mas isso não importa, sofremos consequências na mesma. Quantos jovens estão fechados num carro, 5 pessoas dentro de um carro, e se calhar há um que diz, calma, olha aí, mete o pé no travão, já vais a 100 e não sei quanto, mas há uns 4 que dizem, ei, mas siga, vamos lá, bora lá, que está-se a curtir bem. E no final, se acontecer alguma coisa, aquele que disse, aguenta aí os cavalos, está lá também. E vai sofrer a consequência na mesma. Sim ou não? Talvez haja algum que diga, não vamos fazer isso, não vamos falar daquela pessoa, mas há ali uns 2 ou 3 que dizem, não, mas olha isso, e olha aquilo, e olha o outro. E quando vês, já foste levado. Nós todos carregamos uma cruz. A questão é, que cruz decides carregar? O que é que vais levar na tua vida? Que cruz queres carregar nesta terra? Qual é a tua decisão? O que é que tu queres levar na tua vida? Tu vais, muitos jovens olham para trás e dizem, mas eu não consigo, eu sei que não consigo caminhar porque o meu pai não me deu palavras de afirmação ou porque a minha mãe errou comigo. Ok, o que eu tenho para dizer-te é, há um Deus, há um Pai que te ama, que te cura e que quer transformar a tua vida. Há um Deus que não falha. Ainda que fisicamente muitas pessoas tenham falhado connosco, há um Deus que não falha, que nos ama de forma incondicional, que nos quer, que nos ama como nós somos e que está disposto a pegar nos cacos cá da nossa vida e transformar em algo bom. Há um Deus poderoso que quer fazer isso, mas há uma decisão que tens que ser tu a tomar, que tenho que ser eu a tomar sobre a minha vida, sobre a tua vida. És tu que tomas a decisão, porque tu podes dizer, mas eu sou assim por causa do que me aconteceu, mas que decisão vais tomar para o teu futuro? Vais continuar no mesmo ciclo? Vais continuar a viver as mesmas coisas de trás? Vais continuar a carregar essa cruz? Ou vais mudar a cruz que carregas? Vais continuar com a cruz da delinquência, da inconsequência? Ou vais simplesmente dizer, acabou, não quero carregar mais essa cruz demasiado pesada? Porque Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados. Com o quê? Com uma cruz. Com uma cruz na vida, que é demasiado pesada. E Deus diz, então venham a mim, eu vos aliviarei. Eu vou trazer descanso. E Ele diz porquê? Diz que o fardo dele, diz no versículo a seguir, o fardo dele é leve. O que é um fardo? Por definição, o que é um fardo? Uma carga. A carga, o fardo, tem peso ou não? Por ele próprio. Não é? Sei lá, vamos supor, se isto fosse um peso, um fardo, tem peso ou não tem peso? Mesmo que nós... Mas Jesus diz, o meu fardo é leve. Então como é que um fardo que é pesado é leve? Não é? O fardo dele é leve. O fardo existe. A cruz existe, mas ela é leve de carregar. Porquê? Porque Jesus nos alivia a carga.
Talvez nesta vida tenhas levado cargas pesadas demais. Vives vida que não era a vida que tu planeaste, ou que tu sonhaste, ou que imaginaste que ia ser, ou tens que levar com cargas que não são tuas por causa da ausência de algo ou de alguém. Mas essas cargas têm que ser entregues a Jesus, porque Ele diz: vinde a mim, tu que estás cansado, tu que estás oprimido, sobrecarregado, e eu vou aliviar-te. Deus quer trazer alívio à tua vida. Como? Então vamos ver a cruz, a última cruz. A cruz a de Jesus é a cruz da obediência. Digam lá comigo, obediência. Então nós temos a delinquência, a inconsequência e a obediência. O versículo 41 diz, de 42 diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está a dizer o da cruz da inconsequência. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O único ou a única pessoa que te pode garantir uma passagem para a eternidade com Deus é o próprio Jesus. Aquela atitude daquele rapaz que diz: olha, eu fiz coisas que não devia ter feito. Ele está, por outras palavras, a dizê-lo. Por outras palavras, ele está a dizer: olha, eu fiz coisas que eu não devia ter feito. Eu estou aqui a pagar o preço. É verdade, eu cometi erros. Ele diz ao amigo: olha, cala-te, porque a pessoa que está aqui com esta cruz não tem nada a ver connosco. Nós merecemos, mas ele não merecia. Mas eu tenho consciência que mereço a punição pelos meus pecados, por aquilo que eu fiz. Mas olha, diz ele a Jesus: se tu, na tua infinita misericórdia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está a pedir clemência, não é? Ele está a pedir misericórdia. Ele está a dizer: olha, se tu puderes, lembra-te de mim. E Jesus ali mesmo, ele diz: olha, tu hoje mesmo, tu vais viver comigo no paraíso. Ele está a dizer: olha, a tua vida aqui foi má, estás a pagar fisicamente pelos teus erros, mas a tua atitude de ires a Deus, de ires a Jesus e dizer: olha, perdoa-me. Aquela atitude que Jesus fala na sua palavra que nós devemos ter, que é reconhecer, como nós vimos ao pecado, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a vida eterna, é um presente que Deus nos dá. E aqui Jesus está a dar esse presente. Ele diz: olha, hoje mesmo estás comigo no paraíso. Hoje mesmo eu te dou a vida eterna. Agora mesmo eu te dou a possibilidade de viveres comigo para sempre. Então diz que era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou ao meio o véu do templo e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Este terceiro jovem era Jesus. Não estava ali por nenhuma delinquência, não estava por nenhuma inconsequência, mas por obediência. Vamos ver Filipenses capítulo 2 e versículo 8. Filipenses 2:8. Para nós vermos o porquê de Jesus ter ido à cruz. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo, digam lá, obediente até à morte e morte de cruz. Então, que cruz carregou Jesus? A cruz da obediência. Ele levou a cruz da obediência. Aquela cruz, se nós formos ler para trás, quando Jesus foi levado ao povo, para o povo escolher, então eles podiam escolher ou soltava Jesus ou soltavam Barrabás. Barrabás era um criminoso conhecido. Só que naquela altura o povo estava com tanta raiva de Jesus, não é? Eles queriam tanto que Jesus fosse punido por nada. Então eles disseram: solta Barrabás, solta Barrabás. Então eles permitiram que Barrabás, que era um homem pecador, pecaminoso e era criminoso, ele foi solto e a cruz que pertencia a Barrabás foi para Jesus. Aquela cruz, talvez o homem pudesse pensar, ou o povo pudesse pensar: bem, nós crucificámos Jesus. Os mesmos que crucificaram Jesus são aqueles que, se arrependem, Jesus os pode perdoar. Porque Jesus veio para todos.
Jesus ama a todos. Jesus veio para dar vida a todos, até mesmo àqueles que o perseguiram, até mesmo àqueles que o crucificaram. E por isso, ele lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão a fazer. Jesus assumiu o lugar de Barrabás, mas também assumiu o lugar de todos nós. Jesus venceu e derrotou a própria morte. Qual é então a diferença de Jesus levar uma cruz de obediência, o outro levar uma cruz de delinquência, o outro levar a cruz da inconsequência? Não levaram todos uma cruz? Mas o que aconteceu com a cruz de Jesus? É que Jesus, através daquela cruz, derramando o seu sangue inocente, ele se fez pecado por nós todos. Ele leva o pecado, enquanto que os outros estavam a pagar pelo pecado deles, Jesus paga pelo pecado de todos nós. Jesus paga pelo pecado de todas as pessoas. Mas ele não só paga, como ele vence e derrota a própria morte. A cruz, que antes era um símbolo de maldição, tornou-se um sinal de bênção para nós, através do perdão dos nossos pecados, oferecido por Jesus crucificado. Jesus viveu entre nós e nunca pecou. Ele foi obediente ao propósito de Deus para a humanidade e entregou-se por amor. Vamos ler um versículo que muitos de nós conhecemos, João 3,16, mas que é a marca do amor de Deus, é a marca daquilo que Jesus veio fazer por nós. Porque Deus amou o mundo. Vocês podem dizer o vosso nome onde diz mundo. Digam lá assim, porque Deus amou. E agora você diz, a ter, isso. Então lá, porque Deus amou. Quem? Digam lá o vosso nome bem alto, assim, uau, Deus amou-me a mim. Então lá, porque Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aquilo que nós estamos lá a ler, Jesus na cruz, lá com os dois malfeitores, aquela grande conversa, aquilo era propósito divino. Porque Deus amou quem? A vocês não. O vosso nome, digam lá alto. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que creia, que acredite nele, não pereça. O que é perecer? É morrer, é ser destruído. Mas tenha a vida eterna. Olhem este versículo a fazer luz naquele lugar. 3 cruzes ali. A cruz do delinquente, do inconsequente, de Jesus. Olha Deus a dizer que te ama, Lídia. A receberes o sol. 3 cruzes. 3 pessoas diferentes. Um a dizer, se és Cristo, sai daí, tu sozinho, por ti próprio, vá, és todo poderoso. O outro diz, cala-te, não estás a ver quem nós somos e quem é Ele, tipo, cala-te. Olhem a diferença de pessoas. E essa pessoa, aquele versículo faz todo o sentido naquela pessoa. Deus amou o mundo. Ele pode estar ali naquela cruz e pensar, Deus amou-me a mim, ao malfeitor inconsequente, de tal forma que Ele faz o quê? Ele dá o seu Filho, coloca-o numa cruz, para quê? Para que eu creia nele. E se eu crer nele, eu tenho a vida eterna. E Jesus diz, tens sim, tens a vida eterna. Daqui a pouco estaremos os dois no paraíso. Precisamos de entender precisamos de entender a pureza do Evangelho. Precisamos de entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É como eu te disse no início, eu não sei que cruz carregas, eu não sei que fardos tens, eu não sei, e muitos de vocês podem até conhecer-os há muitos anos, mas isso não importa quando se diz respeito à cruz, quando diz respeito aos fardos que tens sobre ti. Porque tens uma vida, porque és um ser humano, porque tens história, porque tens coisas que vêm à tua vida. E tudo isso faz parte de um fardo. Um fardo que nós precisamos de entregar dia após dia a Jesus.
Não sei quais são os teus fardos, os teus pesos. Talvez sejam pesos pesados. Mas esses pesos pesados, eles podem ter um lugar. E esse lugar não é nas tuas costas. Porque tu tens que decidir que cruz queres tomar. Amém? Então, todos nós carregamos uma cruz. Cabe a nós decidir que cruz vamos carregar. Marcos 8:34. Marcos 8:34. Diz assim: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, está a dizer Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vamos parar aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz. Aqui temos de novo. Então, há uma cruz a carregar. Tome a sua cruz. Nós vamos carregar uma cruz. Qual vamos escolher carregar? Porque Jesus não nos convida a deixar a cruz e... Não, Ele diz, toma a tua cruz. E segue-me. Vem atrás de mim. Vem comigo. Depois vamos seguir. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Vamos seguir. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? De que é que te adianta ganhar este mundo todo? Entendam, talvez este rapaz, este jovem que leva uma cruz de delinquência, ele está a tentar ganhar a vida. Ele está a tentar ganhar a sua própria vida, ou seja, é a forma como ele acha que está certo fazer as coisas. Ele até pode saber que é errado, mas é assim que ele vive, é a forma dele viver. E a pergunta é, podes pôr o 36, por favor, o que é que aproveita o homem ganhar tudo nesta vida, mas depois no final perder a sua alma? Aquele rapaz, aquele delinquente, vamos imaginar que ele, sei lá, ele foi um ladrão, ele roubou, matou, ele fez tudo o que havia para fazer. No final, ele fala mal com Jesus, no final ele blasfema de Jesus. Onde ele vai parar? Não há vida eterna. O que é que lhe adiantou ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma? Ou, e diz o versículo 35 ou 37 a seguir, aquele que diz do resgate, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou seja, o que é que o homem faria para resgatar a sua vida de novo e ser levado para a vida eterna? Por que é que eu digo isto? Vamos pensar, a verdade é que todo o mundo, jovens, crianças talvez eu não pensem muito nisso, mas os jovens, adultos, pensam muito no amanhã. Pensam muito no e depois? E quando eu sair desta terra? E como é que é? Quantos nós, ou quantos jovens, ou quantas pessoas não dariam tudo para pagar a sua alma? Ou seja, ter a certeza de que vai correr tudo bem e que no final eu vou lá para o céu, ou não sei muito bem o que é, mas quantos não dariam pelo resgate da sua alma? Jesus está a dizer isto. Quantas pessoas não acham que por fazer obras muito boas já têm um cantinho no céu? Já ouviram essa expressão? Eu com isto já comprei o meu lugarzinho no céu. Quantas pessoas não pensam que compram o seu lugar no céu? Ou que não há critério e que vamos todos para o céu e pronto, porque no fundo somos todos boas pessoas. Só o Bin Laden é que não vai para o céu. O resto vai tudo para o céu. O Bin Laden, ai meu Deus, eu a sentir-me jovem. Bin Laden foi aquele que mandou as torres gêmeas caírem. Não sabes o que são torres gêmeas? Tá bem. Meu Deus, eu sinto-me jovem, assim ainda a ficar assim, um bocado de cota. Então, em 2001, boa, tu devias ter pai 1 ano. Yeah. Não eras nascida. Ok, então deve estar nos teus livros de história. Em 2001, estávamos nós, eu, simples
adolescente, na minha escola básica, não sei de quê, quando eis que em todas as televisões, obrigaste-me aqui a fazer um grande parênteses, ok? Em todas as televisões das escolas e dos telejornais, tudo começou a dar que uns aviões, pum, bateram contra umas torres gêmeas nos Estados Unidos. Nada. Foi o Bin Laden que mandou fazer isso. Ele é lá de não sei de onde, não sei de onde é que ele é, mas pronto. Isso também já ultrapassa o meu nível de história, não é? Alguém sabe? É Afeganistão. Pronto, era do Afeganistão. Mas pronto, então foi um mau exemplo. Alguém muito mau é que vai para o inferno, mas o resto somos todos bons e maravilhosos. Bem, Jesus ensinou-nos então, vamos aqui voltar à cruz. Jesus ensinou-nos que há uma cruz a carregar. E qual é a cruz? Ou seja, qual é a cruz que Jesus levou? A cruz da obediência. Por isso ele diz, vamos ler outra vez de novo, Camila, por favor. Diz, no início, o outro. Aquele mesmo do início. Qualquer que quiser... Não, a outra. Mesmo do início. Ok. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-nos a nós mesmos, o que é? Bem, nós logo dizemos, negar-nos a nós mesmos é... Pronto, nós renunciamos a tudo o que é nosso, às nossas ideias, aos nossos pensamentos e queremos obedecer a Deus e seguir a Deus. Mas negar-nos a nós mesmos é muito mais do que isso. Negar-nos a nós mesmos também é trocar de cruz. Negar-nos a nós mesmos é dizer, olha, eu não vou continuar a carregar a cruz da delinquência. Eu não vou continuar a carregar a cruz do orgulho, da falta de temor. Eu não vou continuar a carregar aquela cruz dos fardos, dos erros do passado, de culpa que eu carrego, ou das coisas que me fizeram, ou que me disseram, ou a raiva que eu sinto pelos outros. Eu vou renunciar a isso, eu vou abandonar isso. E vou pegar na cruz. Toma a sua cruz e siga-me. O que é siga-me? Esta palavra siga-me, o que é? É uma ordem. E então, diante de uma ordem, o que é que nós fazemos? Obedecemos ou desobedecemos. E Jesus está a dizer-te, tu tens uma cruz a carregar. E sabes qual é a cruz? É a obediência. Nega-te a ti mesmo. Ou seja, não é só deixar os nossos pensamentos, os nossos quereres, as nossas vontades, é muito mais do que isso. É deixar aquilo que te faz mal. É deixar aquilo que tu carregas e que não é benéfico para a tua vida. Que não te está a levar para um bom caminho, está pelo contrário a levar-te para o caminho inverso daquilo que Deus tem para a tua vida. Então ele diz, nega-te a ti mesmo, abandona isso, abandona o orgulho, abandona as coisas erradas que tens feito, abandona as más amizades, abandona aquilo que te faz desobedecer, toma a cruz da obediência e segue-me. Amém? Quantos querem seguir a Jesus? Então, por isso a morte de Jesus foi para que todas as outras pessoas, jovens, crianças, idosos, homens, mulheres, de todas as nações, em todas as épocas, possam ser alcançados pelas boas novas. Por isso, Jesus é o único que pode livrar-nos da delinquência ou da inconsequência. Se decides continuar a caminhar com a cruz da delinquência ou da inconsequência, o que tens que saber é que a cada cruz corresponde uma consequência. Está bonito, não é? Inconsequência, delinquência e consequência. Mas toda a cruz que nós carregamos, todo o fardo que nós decidimos carregar, tudo aquilo que nós decidimos levar para a nossa vida, tem uma consequência. E nós não podemos negligenciar que isso é um facto. Nós podemos pensar, isto é uma fase da minha vida, eu depois ponho em ordem, mas eu depois vejo como é que eu quero, ainda sou jovem. Mas tudo o que tu fazes agora, todas as decisões que tu tomas agora, vão ter uma consequência. Porquê que o aborto sobe cada vez mais? Porquê que há leis que te permitem fazer? Porquê? Porque é mais fácil. É ou não? Do que assumir consequências. Do que assumir responsabilidades, exatamente. É mais fácil. E o mundo está preparado para facilitar a vida aos jovens. Vivam, façam, curtam, façam o que vocês quiserem. Depois não há consequências. Mentira, há consequências graves na nossa vida.
há coisas graves que são, ou seja, há pesos pesados que as pessoas carregam para a vida por causa dessas consequências. Certo? Por isso é que Jesus nos convida, e isto hoje é um convite. Não sei que cruz carregas, não sei que peso, não sei quantos quilos tem esse peso que tu carregas, mas está na hora de dizer: Jesus, olha, já não aguento mais esse peso, eu quero ser livre. Eu quero que tu me libertes. Eu quero carregar uma cruz chamada obediência. Se decides continuar a caminhar então com essas cruzes, tu tens que saber que cada uma delas tem uma consequência. E a cruz da delinquência ou da inconsequência vão-te levar a uma vida de engano, de mentira, de morte, de ataduras. A única que te vai levar a Jesus e à sua vida eterna é a cruz da obediência. A vida destes 3 jovens exemplifica-nos as cruzes que a juventude pode enfrentar. A cruz da delinquência tem sido carregada por tantos que desejam fazer tudo o que querem. A cruz da inconsequência tem sido levada por muitos que não pensam antes de agir. Desejam agradar aos que estão à sua volta e estão a ser enganados pelas mentiras do mundo. Já a cruz da obediência foi levada por Cristo e pode ser tomada por todos os que seguirem o seu exemplo, com a garantia de receber a recompensa da glória. E para terminar, nós vamos ver 2 Coríntios 4:17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso, digam comigo, peso, eterno de glória muito excelente. Ok, ficamos só por aquilo. Produz para nós um peso, voltamos ao peso. Mas que peso é este? Um peso, este é pesado, este até é leve, mas é bom. É um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, Jesus está a dizer-nos: olhem, eu não sei que cruz carregas, eu não sei que cruz tens carregado, não sei que fardos tens carregado. Hoje sou eu que digo isso, não Jesus. Jesus sabe, Jesus conhece. Mas eu posso dizer-te, eu não sei que fardos tens carregado, ou que pesos, ou que problemas, ou às vezes são circunstâncias, situações com os pais, com a família, são pesos. Quem me entende por peso? São coisas, são cargas demasiado pesadas, são coisas que nos tiram o sono, são coisas que nós vivemos muito intensamente. E isso às vezes prejudica a nossa vida. Sabem, a ansiedade, a palavra ansiedade, resumidamente, ela é isto. A ansiedade é excesso de futuro. A palavra ansiedade em si, ela é excesso de futuro. Porquê? O que é estar ansioso? Ansioso é estar preocupado com uma coisa que ainda nem sucedeu. Então a ansiedade, ela é um excesso de coisas que tu ainda nem viste que estão no teu futuro. Por isso é que a Bíblia nos diz: não andeis ansiosos, porque nenhum de nós vai desfrutar das coisas de Deus enquanto andar ansioso. Porquê? Porque estamos com excesso de futuro. Ainda estamos no presente e já estamos com excesso do futuro. E a juventude que nós temos hoje também é uma juventude preparada para o excesso de futuro. Porque as pessoas estão com muita pressa. As pessoas não têm paciência para esperar por nada. Tudo está a ser rápido, 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 rápido. Há uma insatisfação tão grande na juventude de hoje que ela quer tudo para ontem. Ela quer namorar, casar, fazer, coisas, e não sei o que, eu quero isto, eu quero aquilo, e ai, já não sei quantos tempos, e não sei quantos, e eu quero isto, eu quero aquilo. Calma, respira. Tudo tem o seu tempo determinado. E a ansiedade está, eu acho que já partilhei isso, mas está previsto, digamos assim, até 2030, que a Organização Mundial da Saúde está preparada para que a ansiedade seja um mal que vai governar o mundo. Ou seja, está preparado, segundo os números, vai crescer a um ponto que o mundo inteiro, ou muita gente, milhares e milhões de pessoas, estarão a sofrer de ansiedade, porque as pessoas estão cheias de pressa. Talvez aquele homem da cruz da delinquência estivesse cheio de pressa, de ganhar este mundo e o outro. Sabem, aquela expressão de ser tudo, fazer tudo, seja bom, seja mau, quero experimentar tudo, quero fazer tudo. Talvez o outro estivesse mais apático, mas já não pensava se havia consequências ou não. Vamos a isto, vamos fazer, vamos acontecer. Só que o grande problema da juventude é nós não termos consciência das consequências.
E esse é algo que nesta tarde eu vos quero alertar a jovens e dizer-vos, há consequências para tudo. E ainda que elas não sejam visíveis na manhã seguinte, elas são visíveis mais tarde ou mais cedo na tua vida. E vai aparecer de uma forma que tu se calhar nem estavas a contar, mas sucede. Então hoje, tu estás aqui neste dia, talvez de uma forma diferente, Jesus te quer convidar a deixar os pesos com Ele e a decidires carregar um peso leve. Que Jesus disse, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar-vos. Vou dar-vos uma cruz, sim, a cruz da obediência. Essa cruz é aquela cruz que nós dizemos, estou aqui, não quero o peso pesado do passado ou do presente ou de algo que me esteja a incomodar hoje, mas eu quero quero obedecer-te e quero caminhar contigo. Vamos ficar de pé? Eu quero levar-vos só nesta tarde a fazer uma oração, se assim vocês quiserem. Vamos só baixar a nossa cabeça diante de Deus. E eu quero, em primeiro lugar, convidar-te a que tu possas pensar um pouco, possas trazer assim à tua memória, ao teu pensamento, possas dizer, olha Deus, realmente há aqui pesos, não há coisas que eu não via como pesos, mas realmente elas têm sido demasiado pesadas na minha vida, tem sido algo que eu tenho carregado. Eu não quero mais carregar isso. Eu quero que Jesus possa levar todos esses pesos na minha vida. Eu quero entregar isso a Deus hoje. Podes baixar a tua cabeça e ter essa conversa com Deus. Vamos só adorar um pouquinho a Deus, só para podermos estar um pouco sozinhos e podermos falar com Deus à vontade. Eu quero dizer-te, olha, Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que antes mesmo de nós falarmos, Ele já conhece o que vai no nosso coração, Ele já conhece o que nós precisamos. Então somente nós temos que dizer, olha Deus, tudo aquilo que está no nosso coração é entregar a Ele hoje. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer-te, Senhor, pela Tua palavra. E Jesus ensinou-nos que Ele convidou-nos a que nós entregássemos a Ele todos os nossos fardos. Então, Pai, eu oro no nome de Jesus hoje por todos aqueles que estão cansados, por todos aqueles que estão oprimidos, que muitas cargas têm vindo sobre eles, muitas responsabilidades, talvez, muitos medos, muitas ansiedades, ou até mesmo toda a sua vida passada. Senhor, aqueles que estão aqui nesta tarde e que eles possam dizer, Deus, hoje eu quero entregar a Ti todos esses fardos e quero receber de Ti esse alívio em nome de Jesus. Oro por eles agora no nome de Jesus, Pai. Eu peço que Tu possas tocar nos seus corações, tocar nas suas vidas, tocar no fundo do seu ser, Senhor, e restaurar todas as coisas. Espírito Santo, nós te pedimos que Tu mudes coisas da nossa vida, Senhor. Mudes pensamentos, mudes estruturas da nossa vida, Senhor. Coisas que não estavam certas. Hoje, Senhor, que Tu possas colocar tudo reto diante de Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo. Cada parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, que agora é todo Teu, Senhor, te entrego tudo A Ti, Jesus. cada parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, que agora é todo Teu. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Senhor, te entrego tudo. Cada parte
cada parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, agora é todo teu. Senhor, te entrego tudo, eu entrego a minha vida, cada parte do meu mundo, cada parte do meu ser, meu respirar, meu coração, agora tudo é teu. Agora é todo teu. Senhor, te entrego tudo, entrego o meu coração, cada parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, que agora é todo teu. Oh, Jesus. Enquanto tu adoras, começa a entregar a Ele todas as coisas que têm sido cargas pesadas para ti. Entrega-lhe a tua vida, entrega todo o teu ser, todas as tuas dúvidas, entrega tudo o que tem preocupado a tua vida, todas as tuas preocupações, ansiedades, entrega as cargas, entrega a culpa que muitas vezes vem à tua vida. Este desejo então de entregar as tuas cargas, se tu queres de alguma forma fazer essa troca com Jesus e tomar a cruz da obediência, levanta a tua mão hoje, levanta a tua mão para Deus como também prova da tua fé e diz comigo: Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a Ti todas as coisas, entrego todas as cargas, todos os pesos, todas as cruzes que eu tenho carregado, no nome de Jesus, e eu decido hoje tomar a cruz da obediência. Eu quero entregar-te a Ti tudo o que tem sido pesado demais na minha vida. Eu quero entregar o pecado, todos os meus erros, culpas, em nome de Jesus. Quero pedir-te perdão pelos meus pecados e quero dizer-te que eu quero que sejas Senhor da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Hoje eu pego a cruz da obediência e decido carregar essa cruz, obedecer-te, amar-te, servir-te. Senhor, usa a minha vida para Ti. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aplauda Jesus antes de irmos. Nós vamos despedir-nos uns dos outros agora. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração e que tu aprendas dia a dia a entregar a tua vida a Ele. Amém? Entregar tudo aquilo que às vezes pode vir bater-te à porta e tu dizes: não, isto são cargas que eu não vou carregar, são culpas que eu não quero
carregar porque Jesus já me libertou, porque eu também peço perdão a Deus, amém? E porque eu peço perdão, Jesus me liberta, Jesus me cura, Jesus me sara no meu interior, na minha vida, amém? E que possamos a cada dia carregar a cruz da obediência, amém? Amanhã às 10 da manhã estamos aqui juntos para um domingo de vida, ok? E vai ser bênção com toda a certeza. Deus vos abençoe e vão na paz de Deus, amém? A dançar diante da sua presença, seu amor é que nos sustenta. Ele é Deus, Ele é quem ressuscitou. A dançar, a Deus vamos adorar, seu amor há que celebrar. Ele é Deus, Ele é quem ressuscitou. A dançar. Oh, 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 a dançar. Oh, 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 oh. Então Deus vos abençoe.